Vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Hoje é a nossa última aula do curso Diversidade dos Carismas. Hoje, dia 1º de dezembro de 2022, nesse horário nós estudamos esse livro, Diversidade dos Carismas, essa publicação maravilhosa de Hermínio de Miranda. E nós estamos aqui tratando, deixa eu pegar o tema, a regressão é um bem ou mal? É a pergunta que Hermínio faz, né? E hoje nós vamos continuar a leitura desse texto para encerrar nossa última aula de 2022. Mas antes, né, vou dar 3 avisos e no final da aula eu vou dar de novo, né? Lembrando que domingo, 10 horas da manhã, nós convidamos a todos para estarem conosco, estudando, porque vai acontecer o nosso 6º Seminário Espírita com Jesus da Seara, né? Domingo, 10 horas da manhã. Então, todos estão convidados. Lembrando que amanhã o nosso estudo do livro Obsessão e Desobsessão será 1h da tarde, e quando terminar o curso, vem as parábolas e a gente encerra, porque tem o Jogo do Brasil, e que hoje é a nossa última aula desse curso. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Jesus, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de juntos podermos estar estudando essa doutrina abençoada, agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos aqui e esperando que em breve, né, todos nós possamos novamente nos reunirmos, porque vem aí as nossas férias, né? A gente vai ficar aí um mês paradinho, descansando, e logo depois a gente retorna para os nossos estudos. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente daqui a pouco está de volta aí. Nós estamos aqui, deixa eu ver se está dando um probleminha aqui. Deixa eu ver aqui. Né, na nossa tela, deixa eu ver aqui, pera um instantinho, não sei o que houve, acho que está tudo bem, porque Eloá, não tem problema. Então vamos lá, gente, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Deixa eu botar aqui na grade, não sei o que está vendo com a nossa tela aqui. Pronto, eu deixei assim na tela que depois, se precisar, a gente vai. Denise também chegou aí, né? Então, vamos lá, vamos fazer o nosso estudo. Aqui diz assim, onde nós paramos, né? Como nós falamos, agradecemos muito a Deus por tudo que temos recebido. Então, ele diz aqui, bem acho que já é tempo de voltar à nossa trilha, porque ele falou aqui, ele conversou muito sobre pessoas que tinham dificuldade de relacionamento. Ele falou aqui da filha e da mãe, ou melhor, a filha que não gostava da mãe, apesar da mãe fazer de tudo possível, né? Falou muito sobre essa questão, até sugeriu uma questão de dupla personalidade, mas agora ele falou, vamos voltar ao nosso tema mesmo. A Denise está lá no centro, foi para o centro dele? É que eu tive problemas aqui, esqueci de falar com você que eu não ia subir. Desculpe aí qualquer coisa. Então, hoje você é a dona da casa. Então, ele diz aqui, bem acho que já é tempo de voltar à nossa trilha. Regina jamais buscou informações desse tipo, por mera curiosidade. Todas, mas todas mesmo, foram espontâneas e usualmente como respostas animadas a perplexidades que ela não tinha como entender. É certo que ela tem consciência de que essas explicações dramatizadas e coloridas pela emoção que as autenticava foram obviamente selecionadas e dirigidas por amigos espirituais interessados em ajudá-la nas difíceis provações que trouxe programadas para esta existência. É também certo que ela dispõe de créditos
que lhe permitiram ser atendida em explicações que, de outra forma, não lhe teriam sido proporcionadas. Confirmação disto decorre do fato de que outras situações igualmente traumatizantes não foram esclarecidas. Há limites evidentes que não podem ou não devem ser desrespeitados, porque significariam indevida e indesejável interferência no seu livre-arbítrio, o que é válido para todos nós, né? Então, ela vai falando aqui, ele vai dizendo aqui, que ela buscou informações por mera curiosidade, mas todas foram espontâneas e usualmente como respostas animadas à perplexidade que ela não tinha como entender, tá? Aí ele vai dizer, é certo que ela tem consciência de que essas explicações dramatizadas e coloridas pela emoção que os autenticava foram selecionadas por amigos espirituais. Ela foi buscar essas informações, mas os amigos selecionaram informações para chegarem a ela. Eles não permitiram, né, que qualquer informação chegasse para ela, para não prejudicá-la na sua caminhada evolutiva, né? E ela também dispõe de créditos. Ela é uma pessoa que vem trabalhando muito pela sua melhora pessoal. Então, eles estão trabalhando, buscando ajudá-la, né? Então, eles aqui, confirmação disso decorre do fato de que outras situações igualmente traumatizantes não foram esclarecidas. Há limites que não podem ou não devem ser desrespeitados. Em tudo que a gente faz na vida, né? Tem limites que a gente não deve avançar. Tem limites que, se a gente avançar, a gente pode causar um desastre. A gente pode provocar um prejuízo. Então, no ponto de vista nosso aqui terreno, e do ponto de vista espiritual, isso também é exigido, é pedido, que a gente tome cuidado, que a gente tenha limites na nossa caminhada, no nosso proceder. Então, ele diz aqui, há limites evidentes que não podem ou não devem ser desrespeitados, porque significariam indevida e indesejável interferência no seu livre-arbítrio, o que é válido para todos nós. Então, até a espiritualidade também, ela toma certo cuidado para não invadir o nosso livre-arbítrio. Entendeu? Ela também toma cuidado nesse ponto. Regina sempre teve lembranças do passado, desde a infância, quando ainda não tinha condições para entendê-las, o que a levava, como observamos, a viver duas realidades, superpostas ou paralelas. À medida que foi crescendo e se envolvendo mais no processo doloroso de viver, foi se desajustando, porque do confronto daquelas duas realidades resultava uma clara opção pela que lhe proporcionava alegrias e abrigos contra as asperezas da vida, considerada normal e comum de toda a gente, mas que para ela constituía fonte de excruciantes sofrimentos, né? Então, desde que ela é criança, ela tem essas lembranças dessas vidas superpostas, dessas realidades superpostas, dessas realidades paralelas, né? Então, conforme ela foi crescendo, ela foi se envolvendo nessa situação e tudo isso trouxe para ela muita dificuldade. Imagina, no caso da Regina, como uma adolescente, como uma criança, vivenciando essas duas realidades. E uma era muito agradável, uma realidade era muito agradável. A outra não era agradável, a outra era muito dolorida, mas uma era a verdade que ela vivia ali. A outra, ela queria até permanecer nessa, né?
mas ela não podia. Então, a vida dela foi uma vida de muita dificuldade, dificuldade mesmo. Tanto que ele diz aqui, à medida que foi crescendo e se envolvendo, mais no processo doloroso de viver, foi se desajustando, porque do confronto daquelas duas realidades resultava uma clara opção, pela que lhe proporcionava alegrias e abrigos contra as asperezas da vida, considerada normal e comum de toda a gente, mas que para ela constituía fonte de excruciante sofrimento. Então ela teve que fazer uma escolha, e para ela não foi fácil, né? Além disso, ela sentia a importância oculta das revelações e pedia a Deus, em suas preces, que lhe mostrasse o que estava errado com ela, a fim de que pudesse entender o que se passava e esforçar-se pelas correções porventuras necessárias. Nesse sentido, sim, ela buscava certas revelações, mas isto não lhe seria proporcionado, como dissemos, não dispusesse ela de um mínimo de crédito para consegui-las. Porque ela queria saber o que está errado comigo. Eu tenho visões de uma vida maravilhosa, né? Que eu gostaria de abraçar, e, no entanto, eu vivo uma outra realidade muito dura, muito cruel, muito dolorida. Aí entra a questão da solidão, né? Onde está aquele amor que ela sabe que existe, mas naquele momento ela não está vivendo. Então ela faz muitas preces, ela pede a Deus, ajuda a Deus, né? Para que Deus mostrasse o que havia de errado com ela, porque ela pensava que algo errado havia com ela. Para que ela pudesse entender o que se passava e buscar, acima de tudo, corrigir o que ela considera, o que poderia estar errado, que estivesse causando tudo aquilo. Nesse sentido, ela buscava certas revelações. Ela que precisava de algumas revelações. A gente também, às vezes, né? Quando a gente vê a coisa meio complicada, a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Me fala, me conta. Eu queria saber por que eu estou passando por tudo isso. Mas olha o que ele diz aqui. Ela só teria algumas revelações se ela tivesse, pelo menos, um mínimo de crédito para conseguir essas revelações. Se ela não tivesse crédito, se ela não tivesse merecimento, ela não teria essas revelações. Até os primeiros anos de juventude, porém, ainda não tinha conhecimento algum de espiritismo, a não ser que se tratava de algo meio estranho, de que era melhor manter-se afastada. Não tinha, portanto, uma ideia precisa do que fosse reencarnação. Ouvira falar disso, mas considerava a doutrina das vidas sucessivas uma grande e fantasiosa tolice. Então, ela tinha muito pouco conhecimento do espiritismo, da reencarnação. Por outro lado, ela se manifesta bem consciente do fato de que seus amigos espirituais foram cautelosos na seleção material de estudo a ser-lhe apresentado. Através das suas vidências e sonhos, a fim de não se provocar mais aflições, em vez de aliviar as que ela já estava sofrendo, né? Então, ela percebe que a espiritualidade, através das vidências e dos sonhos, estavam sendo cautelosos. Não estavam revelando a ela tudo. Revelavam alguma coisa, mas as cenas mais dramáticas eles não revelavam, né? Sempre buscando ajudá-la. É certo também que eles sabiam avaliar sua capacidade de resistência íntima para saber o que ela teria condições de suportar sem desequilibrar-se. Mesmo assim, foi intenso seu sofrimento perante certas revelações, se não todas, pois nem sempre a lição é fácil de ser apreendida, né? Então, ela vai
caminhar ali, ela vai seguir trabalhando, ela tem noção já de que essa espiritualidade amiga está ali buscando ajudá-la, tá? Que eles sabiam avaliar a capacidade que ela tinha para receber aquilo tudo que ela vinha recebendo, mas diante de certas revelações, mesmo que o quadro geral não tenha sido muito mostrado completamente a ela, ela sofre. Ela sofre muito com algumas revelações, porque principalmente aquele caso das meninas, né? Mesmo ela não vendo a cena completa, ela percebeu o que ela tinha feito. E para nenhum indivíduo ter noção de uma cena, de uma situação daquela, é satisfatório, né? Pelo amor de Deus. Ninguém vai ficar feliz sabendo que perpetrou um ato daquele nível, né? Então, mesmo que ela não tenha chegado ao ponto principal, saber de certas coisas da sua vida não é muito interessante. Eu trouxe aqui um texto para a gente. Esse texto deixa eu abrir aqui, para a gente ver essa questão. Está aqui. Está no livro Laudos Espíritas da Loucura, do Palhano Júnior, e também da Júlia Anália Oliveira, tá? Laudos Espíritas da Loucura. Nesse livro, logo assim, na abertura do livro, seria um prefácio, né? Uma introdução, tem um texto do Dr. Bezerra de Menezes. Eu dividi esse texto em duas partes. Nessa primeira parte, o Dr. Bezerra de Menezes, já desencarnado, é claro, ele coloca como título Palavra de Incentivo. E ele diz assim: tantos sofrimentos agitam a comunidade dos homens, atrelada aos interesses de ordem imediatista e despreparada dentro de um contexto que privilegia as coisas do mundo, sofre a alma as constrições de uma população invisível. Então, nós, seres encarnados, como a Regina, né? Alguns com mediunidade mais ostensiva, outros não, devido ao nosso passado, que não é um passado muito bonito, né? Todos nós temos lá nossas dificuldades, nossas dívidas, nossos equívocos. Muitos de nós sofremos as constrições, os ataques, as pressões de uma população desencarnada, que eles chamam população invisível. São aqueles que não são simpáticos a gente, são aqueles a quem a gente prejudicou, né? E muitas vezes essa sociedade encarnada, ela não está devidamente preparada, tá? Dentro desse mundo materialista que nós vivemos, para enfrentar essa constrição desse mundo invisível. Aí ele diz aqui, também ignorante dos reais objetivos da vida. Por quê? Porque não é a população encarnada muito ligada às ordens imediatistas ao mundo material. Sofre, né, as constrições desse mundo invisível, dessa população invisível. Mas essa população invisível também é ignorante dos reais objetivos da vida. Ela também não tem muita noção da verdadeira realidade da vida. Porque se ela tivesse, ela não estaria também se comprometendo mais ainda. Porque quando eles estavam encarnados, eles se comprometeram. Desencarnam, continuam se comprometendo. Assim como nós. Então, tanto a população encarnada como a desencarnada não conhece muito bem, né, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, os reais objetivos da vida. Da associação de energias aleatórias e inconscientes, os dolorosos fenômenos obsessivos despontam
e se mesclam as difíceis enfermidades mentais provenientes dos desequilíbrios da própria individualidade, acicatada pelas lembranças de um passado de crimes, gerando quadros dramáticos a requisitarem a solidariedade dos verdadeiros discípulos do Cristo. Então, essas mentes encarnadas e desencarnadas, né, acabam entrando numa associação de energias, como ele diz, aleatórias e inconscientes, que vão acabar promovendo o fenômeno da obsessão, né? Esse fenômeno terrível da obsessão. Então, todos nós acabamos sofrendo com essa situação. Todo mundo acaba sofrendo. Então, ele vai dizer aqui. E aí, isso tudo vai promover o quê? Vai promover enfermidades mentais. Ah, mas não é só nos encarnados. Os desencarnados também vão sofrer com essas enfermidades mentais, que são provenientes dos desequilíbrios, né? Dessa própria individualidade, que está estimulada pelas lembranças de um passado de crime, gerando os quadros dramáticos que vão necessitar de quê? Da ajuda dos verdadeiros discípulos do Cristo. O espírito é o modelador do equipamento físico, né? O espírito é o modelador do equipamento físico, que utilizará ao longo da encarnação. Desdobram-se as células embrionárias em obediência aos moldes vibratórios do corpo energético. Então, as nossas células desse corpo físico, porque o espírito é que vai modelar o novo corpo físico, tá? Que ele vai utilizar na nova reencarnação. As células embrionárias, em obediência aos moldes vibratórios do perispírito, vão dando surgimento aos órgãos que constituirão a organização biológica, corpo físico, que é o nosso corpo de relação na Terra. Então, as células vão se unir em obediência aos moldes vibratórios do perispírito para formar os órgãos. Os órgãos, né, vão se reunir para formar os sistemas, né? Na realidade, essas células embrionárias primeiro vão formar os tecidos, né? Esses tecidos vão formar os órgãos. E os órgãos vão formar os sistemas. Sistema digestório, sistema respiratório, sistema reprodutor, né? E aí nós teremos o quê? O nosso corpo de relação na Terra. Então, esses órgãos reunidos vão formar o nosso corpo físico. E esse corpo físico é que vai manifestar a personalidade dos cenários do mundo. Então, nós temos aqui o nosso corpo físico, que foi elaborado pelo nosso espírito, tá? Que começou surgindo através das células embrionárias, que vão obedecer aos moldes vibratórios do corpo do perispírito, dando surgimento aos tecidos, dando surgimento aos órgãos, dando surgimento aos sistemas, formando esse corpo físico que nós temos, que é o nosso corpo de relação na Terra, porque nosso corpo de relação, quando a gente está desencarnado, ou no desdobramento do sono, é o perispírito, mas aqui na Terra é o corpo físico. E é esse corpo físico que vai permitir a manifestação dessa personalidade de Denise, Eloá, Vera, Rose, aqui nos cenários do mundo. As células são bilhões de individualidades, diz Dr. Bezerra, microscópicas, que se ajustam
pois, aos ditames da alma. Então, seria assim, como se, para a célula, o homem fosse Deus. Entendeu? Para a célula, o homem fosse Deus. Então, essas células vão se ajustar às ordens, né? Às decisões da alma, emitindo e captando irradiações específicas a serviço da individualidade, cuja conduta mental estimula ou agride os implementos físicos, promovendo a saúde ou gerando a enfermidade. Então, olha só que coisa maravilhosa. Nós temos bilhões de individualidades microscópicas do nosso corpo que recebem, né, as injunções da alma, as orientações da alma, emitindo e captando irradiações específicas a serviço dessa individualidade. Agora, se a conduta mental dessa individualidade não for boa, ela vai reagir sobre as células. E aí, essas células poderão se desequilibrar, gerando a doença. Entendeu? Ou, se essa conduta mental do espírito é boa, essas células poderão ser promotores de saúde. Entendeu? Então, está tudo aqui na nossa mente. Nós estamos encarnados. A nossa mente reage sobre as nossas células. Reage sobre o nosso corpo, promovendo a saúde ou a doença. Então, é aquele sujeito, né, muito agitado, muito irascível, muito nervoso, que ele promove nele, né, uma gastrite. Por que isso? A pressão sobe, a pressão desce. Ai, o fígado. Ai, meu estômago. Ai, eu tenho problemas de pele. Vai ver a conduta desse espírito, dessa criatura. Muitas vezes são pessoas muito agitadas, nervosas, que guardam muita raiva, muito ódio. Aí, às vezes, podem desenvolver câncer. E os médicos já falaram mesmo, né, alguns médicos, que muitos tipos de câncer é devido à forma da pessoa viver. Entendeu? E aí, doutor Bezerra diz assim, de posse da instrumentação física, ao contato com os atrativos da matéria, a individualidade deixa-se levar ao sabor das circunstâncias, esquece os projetos de melhoria moral, nega os valores éticos relevantes da vida e busca avidamente os prazeres das sensações, permitindo a imersão das mesmas paixões do passado, se não logra obter seus intentos, resvala para os despenhadeiros da revolta do desajuste. Porque quando a gente está lá no plano espiritual, a gente faz um monte de planos, né? Eu vou reencarnar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero, né, fazer conquistas, eu quero me reeducar, eu quero me melhorar. Aí quando reencarna, passa pelaquela fase do esquecimento, né? E, como ele diz aqui, o doutor Bezerra, esquece os projetos de melhoria moral, nega os valores éticos relevantes da vida e busca os prazeres das sensações. E, ao buscar os prazeres da sensação, permite que aquelas paixões que estão muito bem registradas no nosso inconsciente voltem à tona, tá? E se a gente não consegue obter nossos objetivos, aí a pessoa se revolta.
e ela vai caindo nos despenhadeiros do desajuste, né? A culpa, seja consciente ou inconsciente, acomoda-se na intimidade, emitindo radiações específicas que permitem a sintonia com as inteligências em desequilíbrio do plano invisível. Então, quando a criatura se deixa levar pela culpa, se deixa levar pelo remorso, né? Ela acaba, de uma forma consciente ou inconsciente, emitindo radiações específicas que vão se espalhar, né, pelo espaço e vão promover a sintonia com outras mentes semelhantes, que pensam, que sentem de forma semelhante. E aí faz o tal do plug, entendeu? Aí começa o quê? Uma troca de energias deletérias. A obsessão pode se instalar de início, insidiosamente, representando apenas pequena anomalia psíquica ou comportamental. Então, pode ser uma obsessão simples, né? Trazendo apenas um ligeiro desconforto, né? Revelando exagero de tendências inerentes ao próprio indivíduo encarnado. Aí o sujeito é só uma chateaçãozinha. Ele não procura tomar providência. É a tal da obsessão simples. Se a invigilância e a inconsciência o permitirem, quer dizer, se o fulano não resolver tomar uma atitude, mudar a maneira de ser, tá? As ligações se fortalecem, tornam-se perigosas fixações, levando à alucinação e caracterizando quadros de verdadeira loucura. Aí vai passando, né, para fascinação, para subjugação, para possessão, pode chegar até uma loucura ou a própria morte do indivíduo. A mente sob o império das energias desequilibrantes que a senhoreiam perde a possibilidade de controlar as próprias células. Olha que coisa interessante. O sistema imunológico da criatura entra em colapso, porque ela, né? Ela não consegue mais controlar aqueles bilhões de células. E a proliferação de micro-organismos patogênicos propicia a ocorrência de doenças que podem determinar o final da experiência encarnatória. Vocês já viram algumas pessoas, né, que às vezes elas têm um problema, né? Aí a doença vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, e daqui a pouco a pessoa vem a desencarnar, ou está próximo de desencarne. Aí a família diz, mas o que aconteceu? Ela estava bem, mas de repente ela foi ficando fraca. Aí o médico disse assim, ela teve uma infecção generalizada. Tem um nome médico que eu me esqueci agora, que a gente dá para isso, né? E aí o médico disse assim, septicemia. Isso, septicemia. Ela teve uma infecção generalizada. Ela perdeu a possibilidade de controlar as próprias células. Porque como nós vimos aqui em cima, olha só, o que ele diz aqui, ó. As células são bilhões de individualidades microscópicas e células geram energia, tá? Que se ajustam, pois, aos ditames da alma, emitindo e captando irradiações específicas a serviço da individualidade, cuja conduta mental estimula ou agride os implementos físicos, promovendo a saúde ou gerando enfermidade. Se o sujeito está no processo de obsessão, subjugação, possessão, ou perdeu todo o equilíbrio, olha aqui, a conduta mental dele está sendo
potencializada por mentes estranhas, mas que sintonizam com a mente dele, né? Que tem afinidade com a mente dele. E aí, isso aí vai promover o quê? Isso aqui, tá? Vai levá-lo a perder o controle do seu próprio corpo, das suas próprias células. Aí o sistema imunológico dele entra em colapso. E entrando em colapso o sistema imunológico dele, os micro-organismos patogênicos vão se proliferar. E vai surgir aí as doenças, tá? Que podem determinar o final da experiência reencarnatória. Aí vem a sepsemia, né? Uma infecção generalizada. Outras vezes, atendendo a vozes imperiosos, o indivíduo busca a porta falsa do suicídio como uma maneira de se livrar disso. Ele como meio de libertação, né? Essas vozes, esses adversários podem sugerir que ele resolva acabar com aquilo tudo. E ele vai buscar isso como meio de libertação de seus conflitos e sofrimentos. Loucura e morte representam o epílogo da dolorosa história do crime. É preciso considerar, contudo, que a oportunidade de estar novamente no cenário do mundo, quer dizer, considerar que a oportunidade de ter uma nova reencarnação representa a chance de reeducação e melhoria da alma, para que se obtenham as metas de regeneração. Todavia, diz Dr. Bezerra, faz-se imperioso o esforço pessoal. Sem as reflexões profundas que podem nascer da assimilação das recomendações de Jesus e sem a consolidação dos bons hábitos, não poderá o espírito libertar-se das contingências determinadas pela sua própria história de equívocos. Então, uma reencarnação é uma oportunidade celeste de reeducação e melhoria da alma, para que a gente possa obter o quê? As metas de regeneração. Mas é importante que, para que isso aconteça, o nosso esforço pessoal. E se a gente não refletir de forma profunda, tá, sobre os ensinamentos de Jesus, e se nós não adquirirmos bons hábitos, não poderemos nos libertar da nossa triste história de equívocos. Urge, pois, fazer chegar aos infelizes do mundo os recursos da água viva do Evangelho. Os ensinamentos do Cristo, iluminados pelas chaves interpretativas do Espiritismo, porque o Espiritismo tem ele tem essa condição de fazer a gente entender os ensinamentos de Jesus, tá? Porque ele contém a argumentação persuasiva e segura para encaminhar os desarvorados e aflitos às trilhas renovadoras da reformulação interior. Então, Rose, pode falar, amigo. É que a gente fica, né? O Espiritismo dá para a gente essa dimensão da nossa responsabilidade, né? Então a gente fica, olha, às vezes a gente trava uma verdadeira luta, né? A gente trava uma verdadeira luta com os nossos pensamentos, com os nossos instintos, porque a gente já compreendeu, né? Eu digo mal, compreendeu mal. Eu acho assim que o meu entendimento ainda é muito parco, mas ele já me dá noção da minha responsabilidade diante dos meus atos, inclusive dos meus pensamentos,
Perfeito, É perfeito. uma luta diária e é um exercício de fé, nossa, muito grande. Quando tiver tempo, vou contar umas histórias para vocês. Mas é uma luta diária, não é assim. Eu troquei de escola agora, faltando 35 dias para eu entrar de licença, sabe? Porque aconteceram coisas assim que me fizeram tomar essa atitude contra a minha vontade, contra a vontade das minhas colegas, mas assim, é melhor você ter paz do que ter razão, né? Então, eu tenho experimentado isso. E a doutrina tem é como se eu tivesse me colocado uma cela mesmo, entendeu? Para eu poder controlar os meus os meus maus instintos, para eu manter a minha sombra na sombra, não trazer à tona, porque a gente tem o nosso lado sombrio, né? E é uma luta, gente, é uma luta diária, é uma luta muito forte, mas a gente já tem o conhecimento, a gente já tem mais de 10 minutos do Evangelho, e a gente tem que ter fé, né? Aquele salmo, acho que é Salmo 91, né? Jesus, eu nunca li, nunca recitei, nunca meditei tanto aquele salmo, porque realmente a doutrina nos dá a dimensão da nossa realidade, da nossa responsabilidade. Por isso que é mais fácil professar outras fés por aí, viu? Às vezes é. Tem gente que diz assim, o espiritismo exige muita responsabilidade. Então, é o que ele diz aqui, né? Os ensinamentos do Cristo, iluminados pelas chaves interpretativas do espiritismo, contêm argumentação persuasiva e segura para encaminhar os desarvorados e aflitos, somos nós, as trilhas renovadoras da reformulação interior. O estudo da ciência e da filosofia espírita constituem as diretrizes sólidas para que se atinja o equilíbrio pela atitude consciente de autodescobrimento, é o que a gente está fazendo, né? E pelo trabalho perseverante do bem. Algumas vezes, entretanto, diz Dr. Bezerra, será preciso, antes de colocar a criatura diante da necessidade de estudo e assimilação de novos conceitos, aliviar a difícil pressão que se exerce sobre ela. Então, antes de levar a criatura ao estudo, assimilação de novos conceitos, é preciso antes buscar aliviar a difícil pressão que se exerce sobre ela, proveniente dos perseguidores implacáveis e também escravizados aos erros. Porque às vezes a pessoa está sofrendo uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, um processo obsessivo tão difícil, que ela não vai conseguir estudar, abraçar aqueles conceitos, tá? Nesse momento que essa criatura está sofrendo toda essa constrição, e que você vê que não adianta pegar essa criatura e botar num curso para estudar, que ela não vai conseguir, nesse momento a ação da equipe mediúnica se faz fundamental. A irradiação de energias novas liberadas pelo grupo de trabalho mediúnico envolverá o doente e seus familiares, acendendo esperança dos corações e permitindo a primeira reação salutar. A doutrinação dos perseguidores invisíveis permitirá a eliminação da pressão externa e o quadro de dor se fará mais ameno. Então, o que ele está dizendo aqui? Você encontrou uma criatura passando por essa dificuldade, né? Processo obsessivo tremendo. Não adianta você colocar ela num curso. Traz para a casa espírita, coloca essa criatura para assistir palestra pública, receber o passe, tomar a água fluidificada. Se ela tiver condições, ela pode ir para o tratamento espiritual. Se ela ainda não tiver condições de fazer aquele tratamento espiritual, como tinha aí no CIOD, ficar lá naquela sala separada, a maioria no processo obsessivo muito grande desse não tem, mas que ela fique assistindo, traga ela para a casa espírita, né? Não pode, eu não consigo ficar lá no meio do salão, porque ela pode. Bota numa cadeirinha separada, num cantinho lá do salão, ali no fundo, perto de um trabalhador que no momento que aconteça qualquer coisa, ele possa ir lá, dar um amparo a ela, né?
que ela assista ali, fique ali naquela... Mesmo que ela não escute direito o que está sendo dito na palestra, mas ao final da palestra recebe o passe, água fluidificada. Nesse momento, a equipe mediúnica da casa, aí o nomezinho dela vai lá para a gaveta, né? No dia da reunião mediúnica, a equipe, os espíritos obsessores serão encaminhados para a reunião mediúnica. A espiritualidade, naquele dia da reunião pública, já estará dando tratamento espiritual a ela no momento da palestra, porque a palestra pública, dentro da palestra pública ocorrem tratamentos muito complexos. Então, ela vai receber o tratamento durante a reunião pública, vai receber o passe ao final da reunião pública. Os espíritos que estiverem assediando ela também receberão tratamento durante a reunião pública, serão retirados para que no dia da reunião mediúnica eles sejam atendidos. Com isso, ao longo de um certo tempo, essa pressão sobre ela, proporcionada pelos espíritos obsessores, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Esses obsessores vão sendo doutrinados na reunião pública, na reunião mediúnica, e essa pressão externa vai diminuir. O quadro de dor também vai diminuir. E aí a criatura mais aliviada, né? Com menos peso sobre si, vai poder ser encaminhada para um curso do Evangelho, que é o ideal, entendeu? Vamos lá, vamos fazer um curso do Evangelho, um curso assim das obras de Vinícius, que tratam do Evangelho, né? Aí ela já vai ter condições de captar o que o Espiritismo traz para ela. Porque naquele momento que ela está em crise, ela não vai conseguir assimilar o que está sendo trazido para ela. Porque ela está tão perturbada que não adianta você falar de Jesus, você falar sobre perispírito, ela não vai conseguir entender. Então você tem que levar a casa espírita. Quantas vezes lá no COI, eu me lembro agora, que na reunião de terça-feira, que era a reunião que eu coordenava, às vezes chegava um companheiro cheio de problema, e aí você botava ele na reunião pública. Aí daqui a pouco, durante a reunião, ele começava, às vezes até, da passividade. Eu me lembro uma vez de uma senhora, né, que ela estava lá e ela começou a dar passividade durante a reunião pública. E aí eu me aproximei dela e falei não com ela, porque ela não estava, né? Eu falei com o espírito. Eu virei para ele e disse assim: aqui não é a hora nem o lugar. Você vai deixar a companheira em paz, porque você vai ser atendido no momento certo, mas aqui não é a hora nem o lugar. E aí ele tentou fazer alguma coisa, eu falei de novo: aqui não, você não vai fazer isso. Aí ela ficou assim, mas eu senti que ela não estava bem. Aí a palestra está rolando, né? Por isso que você tem que ter ali no salão, pegamos ela, levamos lá para trás, perto da recepção, botamos uma cadeirinha lá, ela ficou lá, eu botei uma cadeira ao lado dela, sentei ao lado dela, assisti a palestra toda ao lado dela, porque qualquer coisa, né? E ao final ela recebeu passe, recebeu água fluidificada e ela voltou outras vezes e depois ela foi para o tratamento. Então, não adianta, né? É a mesma coisa. Você chega uma pessoa na casa espírita, né? Uma família, uma pessoa passando fome. O que você tem que fazer primeiro? Você tem que dar o alimento material, né?
Vamos lá, vamos comer. Depois, você vai conseguir falar sobre doutrina, sobre evangelho com alguém que está com o estômago doendo, com fome? Não vai dar. Então você vai matar a fome física da pessoa, a pessoa vai comer. No domingo de luz não acontece isso, né? Eles chegam lá, o pessoal que trabalha morador de rua, vamos lá tomar um banho, né? Trocar roupa, botar uma roupinha limpinha, tomar um café, e depois eles vão lá ouvir o evangelho e eles vão ficando. Eles vão ficando. Então, o doutor Bezerra aqui, ele fala sobre isso, sobre a necessidade, principalmente num caso assim, de obsessão grave, né? Uma possessão, subjugação, de você diminuir o peso, né? Que essas pessoas estão sofrendo, dessa constrição terrível que essas pessoas estão sofrendo. E a melhor maneira de fazer isso é ali, palestra pública. Se a pessoa não tem condições de ir nem na casa espírita, depende da situação. Temos aquele, eu lembro na época, eu não sei se ainda tem, o AFED, atendimento fraterno em domicílio, né? Onde 2 companheiros iam, nós fazíamos esse trabalho, chegavam lá, liam um trechinho do evangelho, faziam uma pequena interpretação e aplicavam o passe na pessoa em casa, nos casos extremos, ou doença grave que a pessoa não pode levantar da cama, ou nesses casos assim. Aí depois que a pessoa der uma recuperada, aí vai para a casa espírita, assiste palestra, que é o melhor tratamento, palestra. Depois você encaminha. Então tem todo o tratamento aí. Verinha, quer falar alguma coisa? Liga aí teu microfone. Estou me lembrando, o CEOI acompanhou a madrinha há muitos anos, assim, uns 2 ou 3 anos. E a Lúcia foi muito tempo, depois ia a Carminha com a Ana Paula. É um trabalho bem interessante. Às vezes eu me pergunto, gente, como é que isso, né? Como é que isso funcionou com ela? Porque a madrinha era católica de Maré Desci, né? E agora, né, desencarnada, com o entendimento que ela tem, né, ela deve ser grata, né, pelo atendimento. É muito importante, é muito interessante esse trabalho, muito mesmo. São coisas que a gente tem que começar a pensar. Há várias formas de você ajudar, mas é preciso saber como fazer, porque senão você pode agravar uma situação. Ou pode ser inócuo, né? Pode ser inócuo. Então, esse texto, e na próxima aula, que vai ser em janeiro, vai ter a continuação dele. Doutor Bezerra foi espetacular nesse texto, doutor Bezerra. Né? Essa mensagem ele passa do plano espiritual para o Palhano Júnior aí. Até Palhano Júnior, não, até para. Era uma grande médium que trabalhou muito com evangelização. Né? Então, a gente tem que ter essa ideia. Olha quanta coisa maravilhosa a gente pode fazer, né? Pelo outro, por nós mesmos. A doutrina ensina tudo isso para a gente. É só a gente querer, né? Eloá, Denise, querem falar alguma coisa? Eu quero. Gente, eu ontem estava falando com a minha cunhada, essa do meu irmão que desencarnou, exatamente sobre isso, do estado que ela e o filho estão, que o filho também é doente. E meu irmão foi assim, ele tinha um problema, que disseram que era câncer, de repente ele foi caindo, aquilo ali da mente dele virou assim. Foi exatamente o que aconteceu aqui que ele fala. Ele foi perdendo, sabe quando a pessoa está bem, de repente ela começa a perder, quando tu vê, está indo para casa e desencarna. Quer dizer, deu aquela melhorada só para... E ele não tinha grandes problemas. Foi a cabeça dele, ele criou
uma coisa, assim, e eu ontem estava conversando com a cunhada sobre isso, sobre ir para a Casa Espírita, tomar um passe. Ela mora lá em Erechim, Grande Porto Alegre, é perto, tem. E aí fui conversando, como a gente fazia na Casa Espírita, né? A gente ou era ajudada ou ajudava também, né? Então, para nós foi assim maravilhoso, né? A gente que sempre teve contato e tudo no tratamento, dentro da casa, trabalhando fora, né? E nós trazemos isso muito aqui para o lado de fora. Aqui fora está muito brabo, né? Ah, Cada dia parece que, em vez de melhorar, fica pior. a É a gente nossa lembra impressão. da, A men nossa impressão, né? da E a mensagem de... palavra, a levar uma ajuda de palavra, um conselho, é muito bom, né? A Então, é mensagem o que a gente continua, né, fazendo. falava É, sobre isso, né? Que a gente tome cuidado que a hora está chegando, né? É assim, pois é, pois momento. é. E é impressionante, Rose, como a Eloá está falando, né? Às vezes, uma simples conversa, a gente acaba fazendo um atendimento fraterno. Mas não E é. quando eu saio de casa, todo dia de manhã, quando eu saio de casa, que eu faço a minha prece, eu peço a Deus que eu consiga, né? Peço a Jesus que eu consiga ser evangelho no meu dia a dia, nas minhas atitudes, que eu consiga mostrar nas minhas atitudes alguma coisa do Evangelho de Jesus. É sempre essa a minha oração enquanto eu estou indo até a porta lá para pegar minha carona. E assim, impressionante como quando a gente conversa, a pessoa às vezes está, né, agoniada, chateada, fala assim, nossa, tá tão bom, foi tão bom conversar com você. Isso é bom para a gente, porque quando a gente fala, o primeiro ouvido que escuta, né? Ontem desencarnou uma colega de trabalho, das minhas colegas de trabalho, lá do tempo que elas entrou um grupo grande quando passaram no concurso, acho que foi em 74, imagina, são umas meninas, né? Aí, agora vai ter uma festa de 75 anos de uma delas, que uma delas que foi diretora há muitos anos da escola que eu trabalhei agora, da Ruam, porque eu saí da Ruam e fui para Barão, a escola da frente. E uma delas, uma daqueles que estava mais empolgada com a festa surpresa para outra, desencarnou. Mas o desespero que elas estavam, porque... E a gente vai conversando, vai falando do Evangelho, vai falando do nosso conhecimento, vai acalmando, e é isso que a gente tem que fazer, né, Luan? É pregar, como é que se diz? Quem é que falava? Se possível, use Deve ser Chico, né? Geralmente é Chico. se possível, use palavras. Se necessário, use palavras. Isso, Se necessário, a nossa exatamente. atitude diz muito, né? Nossa, mãe. Não, mas é isso aí. Eu sou muito grata à doutrina na minha vida, muito, muito grata mesmo por esse entendimento. Todo dia eu agradeço. Todo dia. Acho que deu para melhorar um cadinho nessa, né, gente? Um cadinho deu. Bem, minhas amigas, nós estamos encerrando hoje, né, o nosso curso do livro Diversidade dos Carismas, quer dizer, em 2022. 2023 nós vamos voltar, podem botar aí, no item 7, dia 19 de janeiro. 19 de janeiro de 2023, a gente vai começar com o item 7 e vamos concluir esse texto, Palavra de Incentivo, do Dr. Bezerra de Menezes, a segunda parte desse texto. Eu queria lembrar para vocês, novamente, né, que domingo nós temos nosso seminário Espírita com Jesus da Seara, né? E o tema é bem interessante, né? O tema do nosso seminário, que é aquele: vós sois pesados a Deus com vossos discursos. Então, realmente, né? Muitas vezes nós somos pesados a Deus com nossos discursos. Então, vai ser domingo, 10 horas da manhã. Eu espero poder contar com a presença de vocês, pedir a vocês que divulguem, compartilhem. No sábado eu mando o link. Outra coisa também, lembrar que o nosso curso de obsessão e desobsessão e depois o livro O Estudo das Parábolas de Jesus serão amanhã às 13 horas.
porque o Brasil vai jogar às 16 horas. E como nós queremos concluir o estudo, né? Reunir o grupo para podermos fazer o encerramento direitinho, nós vamos fazer o estudo do livro Obsessão e Desobsessão às 13 horas, e lá para as 2h15 começam as parábolas e vão terminar 3h30, quer dizer, meia hora antes do Jogo do Brasil. Não vai ter problema nenhum. Inclusive, amanhã, Denise, vai ser aqui, tá? Não vai subir, não. Agora, nasce por causa aqui em Petrópolis, para os ônibus. Ah, Denise amanhã vai fazer cirurgia, né? Vai fazer cirurgia. Se Deus quiser, vai tudo bem. Não é à toa que você foi hoje para a Casa Espírita. Para sofrer a cirurgia aí no hospital. Vai fazer o outro olho? Vai fazer o outro olho, né? Vai fazer. Mas amanhã, na hora do jogo... Vai ser que horas a cirurgia? Os ouvidos, ela escuta. Que horas vai ser? 7h30 da manhã. Às 7h30 da manhã. Cedinho, então. Agora, da tarde, ela vai pegar. Olha, o acaso vai encher, Denise. Eu já fiz as duas, Denise. Agora a gente vê até cabelinho novo. No hospital, porque a Casa Espírita também é um hospital, né? Eu não fui, tive os problemas, não fui. Aí ela foi sozinha, mas ela está no hospital, recebendo tratamento. Sozinha fisicamente. Denise, depois a gente vê até cabelo novo. Ela está passando a cirurgia, fazendo a cirurgia dela hoje aí. E segunda-feira nós teremos a nossa aula, que é a aula do dia 5, que vai encerrar, porque eu não fiz na segunda-feira. Sábado vamos ter, né? Oi? Sábado teremos. Sábado teremos Paulo de Tarso, domingo seminário, e segunda teremos o estudo do Livro dos Espíritos, às 16 horas, encerrando o curso do Livro dos Espíritos de 2022, encerrando as nossas atividades. Porque como eu não fiz o encerramento na segunda, eu vou fazer na outra segunda, para encerrar todos os cursos. Encerramos ontem as palavras de Emmanuel, encerramos hoje a diversidade dos carismas. Vai ter o ensino de Jesus também, Denise? Então, vamos encerrar hoje os ensinos de Jesus, né? E amanhã encerramos os 2 cursos, sábado e segunda-feira encerramos. Então, dia 5 é o último aula de 2022. Aí depois retornaremos dia 16 de janeiro. Tá bom? E temos muita coisa boa, se Deus quiser. Então, não esquecendo, amanhã, 13 horas, tá bom? Eu vou mandar até um aviso agora, depois que terminar, para o pessoal não esquecer. Então, gente, nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Quando for assim, umas 5h20, 5h25, tá bom, Denise? Tá bom, né? Para a gente voltar aqui com o estudo dos ensinos de Jesus. Denise, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Amantíssimo, graças te damos, Senhor, por todas as reflexões, sempre, por todos esses ensinamentos, as lições que nos chegam aos ouvidos, ao entendimento, e agradecemos todas as vezes em que os nossos queridos amigos, orientadores, se dispõem a nos orientar, a nos auxiliar a aprender essas lições, porque sabemos que muitas coisas a gente já ouviu, mas não aprendemos, não apreendemos. É necessário sempre essa repetição, mesmo que às vezes a gente ache até enfadonho a repetição, procurando nos desvencilharmos das nossas obrigações, que é também o estudo, a melhoria do nosso eu, a nossa transformação. Então, com isso, Senhor, estudando, praticando esses ensinamentos maravilhosos, que muitas alegrias nos traz ao coração,
fazendo com que reflitamos intimamente cada lição aprendida, possamos exemplificar em todos os dias, em todos os atos, desta e da outra vida e de outras vidas que necessitarmos para alcançarmos os seus braços, Senhor. Obrigada a esses corações que nos envolvem, esses corações que junto conosco vêm unir forças para alcançarmos a melhoria de todos nós, de todos os nossos irmãos. Esteja conosco, Pai amado, hoje e sempre, agradecendo mais uma vez toda a oportunidade de aqui estarmos juntos. Assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, vamos dar uma paradinha agora, tá? Rose, você viu o vídeo que eu te mandei? Não, ainda não. Não, né? Eu vou Eu ler. te mandei um vídeo muito interessante de um pastor sobre perdão. Muito interessante. Se alguém quiser, eu posso mandar também. Muito interessante. É sobre perdão. Perdão. É rapidinho, deve ser o quê? Uns 4, 5 minutinhos. Então vou olhar. Não vai sumir, Olha não, sim, hein, mandei garota? no Quando teu que privado. Você vai quando? Oi? Tu vai quando? Olha, eu vou dia 9 de janeiro. Mas eu já estou mandando uma opção de caixa. Aham.